Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Pedrali e essa é a primeira vídeo dica que eu produzo para vocês aqui na página do professor Pedrali no Facebook. É tudo muito simples, é tudo muito modesto e eu espero que vocês gostem. Bora lá? O assunto de hoje, gente, é o cômodos dissessos. O cômodos dissessos, uma palavrinha em latim que gera muita confusão no pessoal, já foi cobrado em várias provas de concurso público e não foi diferente ano passado aqui no concurso público da Itaipu para agente de segurança. Essa questão foi cobrada em meio a outras causas, excludentes e licitude, e isso gerou uma duvidazinha no pessoal. Então, o que é o estado de necessidade? Vejam só, considera-se em estado de necessidade quem para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Deem uma olhadinha que o professor colocou aqui em itálico, nem podia de outro modo evitar. Está em itálico e vocês vão ver a razão por que depois. Vejam só, o estado de necessidade, ele possui alguns requisitos. O primeiro requisito é o perigo atual. Vejam que o estado de necessidade pede um perigo atual. Isso aqui é muito confundido lá na legítima defesa, porque a legítima defesa é injusta agressão atual ou iminente. Então, pode ter alguma questão de concurso público que vai colocar o estado de necessidade de um perigo iminente. Isso não existe. Tá? O estado de necessidade ele exige que o perigo seja atual. Item 2, não causado voluntariamente pelo agente. Não pode ser o agente que alega o estado de necessidade o causador desse perigo atual. Item 3, salvar direito próprio ou alheio. Vejam só que nessa questão aqui se assemelha muito com a legítima defesa, porque a legítima defesa também pode ser própria ou de terceiro. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Pessoal, aqui esse item em específico foi cobrado na questão da Itaipu do ano passado. Por quê? Esse dever legal de enfrentar o perigo ele tem que ser visto, conforme a melhor doutrina, de uma maneira ampla. Então, entraria nesse conceito não somente aqueles que têm o dever legal estrito, a exemplo dos policiais e bombeiros, mas aquelas pessoas que assumem essa condição por razão de um contrato. Por exemplo, os guarda-costas, agentes de segurança, aquelas pessoas que trabalham como bombeiro em brigadas particulares de incêndio. Então, essas pessoas também possuem o dever legal de enfrentar o perigo. Item número 5, inevitabilidade do comportamento lesivo. Então, nós temos que ter em mente que a única forma do cidadão sair daquela circunstância é sacrificando o bem jurídico alheio para salvar o próprio. Esse item aqui, ele está com o asterisco porque ele está intrinsecamente ligado com o cômodos dissessos. O item 6 é a inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Aqui nós vamos colocar os dois interesses na balança e sopesar qual que é o bem jurídico mais valioso para averiguarmos depois se era ou não razoável exigir que você dispusesse do bem jurídico próprio em detrimento do bem jurídico alheio. E o sétimo é o conhecimento da situação de fato justificante, algo muito simples, porque a pessoa que age no estado de necessidade, ela tem que ter o conhecimento de que o faz dessa maneira. Perfeito? Então, vamos lá para conhecer o que é o cômodos dissessos. Ele significa, basicamente, a saída mais cômoda do local da agressão. E o cidadão deve ter a opção pelo não enfrentamento. Senhores, se ele tem como sair, se ele tem uma saída mais cômoda do local da agressão, e se ele puder optar pelo não enfrentamento, nós não teremos como alegar o estado de necessidade, certo? Então, um exemplo muito clássico é da pessoa que está na rua,
é atacada por um cachorro e ela consegue sair dessa situação pulando facilmente uma cerca. Então, essa é a saída mais cômoda. Não há razão para sacrificar o animal se a saída mais cômoda está presente e é viável. Então, se ele pula a cerca, ele não precisa matar o animal, certo? Diferente a circunstância a qual não tem uma cerca para pular, não tem como o cara correr e a única forma é ele sacrificar o bem jurídico de terceiro, o animal lá, por exemplo. Então, senhores, isso daqui vem aliado com a imprescindibilidade da ação, ou seja, essa ação tem que ser imprescindível. É a única saída para ele é sacrificar o direito desse terceiro. A impossibilidade de fuga do local da agressão. Então, estes itens aqui, eles andam juntos e se complementam. Vejam só que eu coloquei aqui que este instituto ele é inexigível na legítima defesa e é aí que entram algumas questões de concurso público, porque eles colocam o cômodos de excessos como um dos requisitos da legítima defesa. Não, está errada a questão que coloca dessa maneira, porque não é exigível da pessoa que está numa situação de injusta agressão que ela opte pela saída mais cômoda do local da agressão. Então, esse instituto não é cabível na legítima defesa. Vamos analisar como isso é cobrado, galera? Olha só, aqui no ano passado foi cobrado no concurso para agente de segurança da em 2019. Então, vocês veem como é uma questão atual e recorrente. Bora lá. Sobre as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal, é correto afirmar. Alternativa A. Quem exerce função de guarda ou vigilância privada não pode alegar legítima defesa. Pessoal, aqui está a primeira confusão. Porque o professor falou, há instantes anteriores, que o estado de necessidade ele tem que ser visto de uma forma ampla. Nesse sentido, entram no estado de necessidade, no dever de enfrentar o perigo, aquelas pessoas que assim se comprometeram por contrato. Mas vejam que aqui ele está falando da legítima defesa. Não pode alegar estado de necessidade, mas pode sim alegar a legítima defesa. Nada impede. Nesse sentido, essa alternativa A está errada. Vamos para a alternativa B. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Aí sim, está certa, está corretíssima essa alternativa, é letra da lei. Vamos lá colocar o certinho aqui. Alternativa C. O excesso culposo não é punível no exercício regular de direito. Senhores, o exercício regular do direito permite sim que o excesso culposo seja punido. Um exemplo muito clássico é na prática desportiva. Por exemplo, num jogo de futebol, a pessoa age de uma maneira desproporcional à atividade esportiva e acaba matando o seu oponente. Então ele responderá, se comprovado o excesso, ele responderá por homicídio culposo, sim, isso é plenamente possível. Conforme o exercício regular do direito. Então, o que ele está falando não é punível, então está errada. Alternativa D. Não é possível alegar legítima defesa se houver saída mais cômoda. Aqui está o cômodos de excessos. Pessoas, como eu falei no slide anterior, o cômodos de excessos, a saída mais cômoda, não é um requisito da legítima defesa, e sim do estado de necessidade, senhores. Então, essa alternativa D aqui também está errada. Alternativa E. O vigilante que repele injusta agressão. Estamos falando de injusta agressão, estamos falando de legítima defesa. Atual ou iminente. Age em estrito cumprimento do dever legal? Não age em estrito cumprimento do dever legal. Ele age sim, essa é a descrição da
causa excludente de ilicitude, legítima defesa e não estrito cumprimento de dever legal. Não há a licença para matar no nosso direito penal com relação ao estrito cumprimento de dever legal, certo? Espero que vocês vão colocar o xizinho aqui na nossa questão e ficamos com a alternativa B, alternativa correta. Conseguiríamos facilmente, numa eliminatória, chegarmos a essa conclusão. E eu espero que vocês tenham gostado da minha videodica. Muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam aí a minha página, compartilhem a publicação e comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida. Valeu? Aceito dicas, aceito sugestões e bora lá. Um abraço para vocês, bons estudos.